Bom dia, bom dia! Essa terça-feira com cara de segunda, né? Hoje deve ter sido um pouquinho mais difícil para você levantar da sua cama e começar a trabalhar, né? Ontem passamos um dia com cara de domingo, né? Fortaleza praticamente sem ninguém nas ruas. Aí hoje, terça-feira, tá com cara de segunda. Mas sabe o que é legal para quem gosta de feriado? Sexta-feira já tem outro. Brasileiro já gosta de feriado, né? Estudante, então, que começa já o mês contando os feriados. Então, você que gosta de descansar, você que gosta de viajar, você que adora um feriado, fique feliz que nós só temos terça, quarta e quinta. Na sexta-feira você já vai descansar de novo. Então, aproveita esses 3 dias, levanta, sai dessa preguiça e vamos trabalhar, porque senão vai chegar no seu feriado, filho, tu vai pagar tuas contas como? Né? Sem dinheiro não pode. Então vamos trabalhar, vamos tomar um café da manhã bem gostosinho, deixar de preguiça e começar a nossa terça-feira com cara de segunda, hoje 26 de março. Bom dia, São Paulo, bom dia, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, meu Maranhão, bom dia, São Luís, São Luís do meu coração. Gente, é tanto estado, me lembra Rio Grande do Norte, meu Ceará, bom dia para todo mundo que está aqui comigo e vai fazer companhia até as 9h30 da manhã. O que a gente tem no Matina hoje? O quê? Para começar, que hoje a gente já começa um bloco diferente. Na própria escalada já vai ter... Deixa eu ir arrumando. É assim, ao vivo, a gente vai arrumando, vai fazendo o retorno de espelho, já caiu o meu ponto. A loura voltou mais confusa do que tudo, né? Eu acho que o sol andou brilhando mais no cabelo, ela deixou mais perturbada do que ela já é. Enfim, o que a gente tem hoje no nosso Matina? Olha só, hoje continuam as nossas dicas sobre a candidíase. Você, mulher, tem que tomar bastante cuidado, que nessa época é muito complicado, e o homem também. Então, sempre deixar a toalha enxugar bem direitinho, cuidado com a umidade das roupas. São fungos tão complicadinhos, às vezes, de você combater, tão chatinhos, né? E ainda hoje a gente tem entrevista também com o médico sobre esse assunto. Claro, jornalismo com Miguel Anderson, para você amanhecer muito bem informado, só que com Miguel Anderson no Matina. Tem o quê? Hoje é dia do quadro O Artista é Você. Como eu sempre falo, não é sorteio, é oportunidade. E hoje a gente tem um artesanato, uma coisa bem bacana que ainda não tinha tido aqui no Matina. Já teve cantor, já teve dança, teve um monte de coisa, mas artesanato ainda não teve. E ele vai fazer uma pintura, como é que chama aqui? É a pintura à mão livre em tecido. Uma pintura bem diferente e bem bacana. Daqui a pouco eu mostro para você uma prévia do que vai ter. Temos também dia de advogado, falar sobre direito imobiliário. Aí eu vou receber aqui o advogado André Santos. Então, se você tem alguma dúvida sobre direito imobiliário, fica atento, fica ligado aqui no Matina, que hoje é dia de você tirar a sua dúvida e principalmente participar. Você já quer anotar o telefone? Aproveita, 3486-1721. Tá aqui passando na tela, 3486-1721. Qualquer dúvida, para falar um alô, aproveita. Aproveita que aqui o espaço é seu. Eu tô aqui só para conduzir mesmo, porque quem manda aqui é você. Tem o que mais? Olha só. Eu disse que eu ia começar o programa de uma forma diferente, né? Pois no primeiro bloco já vou divulgar uma coisa bem bacana para quem gosta de teatro, para quem gosta de artes cênicas, que eu tô recebendo aqui o Heinz. Acertei! O Heinz e a Ivna, bom dia! Bom dia! Eles são do 7º Festival das Artes Cênicas, que está sendo realizado, né, aqui em Fortaleza? Isso, Fortaleza, no Cariri, Juazeiro do Norte, em Souza, na Paraíba. Está realizando ao mesmo tempo em 3 cidades durante 12 dias. Estamos desde o dia 16, que foi a estreia, e vai até o dia 27, encerrando no Dia Mundial do Teatro, com 57 apresentações, 24 grupos de vários estados do Nordeste, do Sul e Sudeste. Então tem uma programação bem recheada e completamente gratuita. E quais são as peças, nesse momento, nesse festival, que são as mais aguardadas pelo público que gosta de teatro? Nós temos aqui a peça do Heinz, da Companhia Rústica do Rio Grande do Sul, que é o Fantástico Circo Teatro de um Homem Só, que apresentou ontem aqui no TJA, no Teatro José de Alencar, e apresenta amanhã no Centro Cultural Banco do Nordeste. Raiz, pode falar. E hoje no Juazeiro do Norte, no Cariri. E tem vídeo dela? Sim, tem imagens. Se tiver imagem, vai soltando enquanto a gente vai falando aqui da peça. É um trabalho solo, uma pesquisa que a gente fez em comédia, em musical também. São vários personagens em cena e eu trabalho esse solo executando isso com a plateia, brincando também junto, né? Então vamos dar uma olhadinha? Cadê? Tem áudio? Dá pra ser?
Dá, Antônio? Dá. Aí é um trabalho solo, né? Na verdade, são 8 personagens que eu faço. Tem uma vedete, tem um mágico, tem 2 palhaços, tem a mulher barbada, é um circo-teatro. Ser ou não ser, esta é a questão da mesma peça. Sou ator brasileiro estabelecido profissionalmente onde haja plateia e declaro a quem interessar possa que nasci no dia 12 de abril de 1974, às 18 horas da tarde, na maternidade São Francisco de Paula ou de Assis, na cidade do Crato, interior muito íntimo do Brasil. Um bebê com 5 quilos, aparentemente normal, que de cara já mijou o colo do pai. Assim começa a minha história. Criança de classe média baixa, baixíssima. O Brasil é o único país onde a classe média é dividida em várias camadas. Tem a classe média alta, a classe média baixa, a classe média alta acima da linha da pobreza, a classe média baixa abaixo da linha da miséria e por aí vai. Para parecer que tem menos gente miserável. Eu nasci querendo ser artista. As brincadeiras que eu fazia em casa, que eu levava muito a sério, eram sempre de shows que eu fazia embaixo de empanadas, eu fazia com tecidos, lençóis, travesseiros, fronhas, toalhas de banho, toalhas de mesa. A minha avó me incentivava muito. A minha avó, essa. É comédia? É uma comédia, um trabalho em cima de uma pesquisa de comédia e musical, né? O teatro popular, desde o teatro de revista até os circos sem lona, tomara que não chova, do interior do Brasil. Isso vem da minha infância, né? Eu sou do Crato, do interior, aqui do Ceará, e há 23 anos moro em Porto Alegre, trabalho lá com teatro, mas essa minha infância aqui que a gente conta no espetáculo, né? As experiências com o teatro e com o circo das cidades, itinerante. E durante esse festival tem workshop também, palestra? Terão oficinas a partir da semana que vem. As inscrições são gratuitas. Pode ser acessada pelo site festivaldasartescênicas.com. Você vai lá, escolhe a cidade em que você vai fazer a oficina. Vai acontecer em Fortaleza, em Juazeiro do Norte e em Souza, na Paraíba. Tudo então, de graça? Tudo gratuito. Gratuito. Então tem que correr, fazer a inscrição logo, porque senão as vagas acabam bem rapidinho, né? Rapidinho. Só lembrando qual é o período? As oficinas. Tudo, do festival todinho. O festival vai até o dia 27 de março, quarta-feira, nas 3 cidades, em Souza, na Paraíba, Juazeiro do Norte e Fortaleza. E as oficinas seguem a partir da semana que vem, até o dia 15 de abril, desculpa. Até o dia 15 de abril são 2 oficinas por cidade, uma de gestão de grupos e outra de captação de recursos. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em algum site, tem algum telefone? festivaldasartescênicas.com. Muito fácil, né? Então é só chegar e participar. Você também é atriz? Foi, né? Foi, hoje em dia só coordena. A gente surgiu do teatro e quando começou a trabalhar a gente viu que tinha certas peculiaridades que tem que ter uma sensibilidade para trabalhar com teatro. Então fazer um festival dessa grandiosidade, junto com o Banco do Nordeste, junto com o Ministério da Cultura, que apresenta o festival com o patrocínio do banco e a realização da Ato com esses grupos maravilhosos, foi fantástico. Então pronto, tá todo mundo convidado. 7º Festival das Artes Cênicas acontecendo em Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Fortaleza e Souza, na Paraíba, né? Olha só, 3 estados aí bem bacaninhas, né? Então vamos embora, gente, só você participar. É tudo de graça, tem várias peças. Chega mais cedo, tira o ingresso. Tem que chegar 1 hora antes. 1 hora antes. Isso. Já está convidado. Qualquer dúvida, só repete. festivaldasartescênicas.com. Pronto. Gente, obrigada, viu, pela participação Obrigada de vocês. também. Sucesso aí no festival, tá? Seguinte, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto, que tem muito mais no Matina. E no próximo bloco, nós temos jornalismo aqui na sua TV União. É já já. Bom, gente, eu já volto do intervalo pedindo desculpa para você que o raciocínio da Loura foi muito mais além. São 2 estados, tá? O Ceará e a Paraíba, né? Fala Juazeiro, a gente já emenda tudo, né? Emenda o Ceará, emenda Bahia, emenda tudo, mas é só o festival acontece mesmo somente no Ceará e no... Ai, já tô indo de novo. No Ceará e na Paraíba.
Ô, terça-feira que vai ser doída, viu? Se eu já tô pegando no tranco uma hora dessa, eu imagino o resto do dia como é que vai ser. Bora, terça-feira! Miguel Anderson, bom dia! Bom dia, Babi Moreira, tudo bem? Tudo bom. Tem dia que o cérebro da gente, ele não vai pra frente, ele parece que vai andando assim, né? Tá estacionado, né? Não, se ele tivesse estacionado, ok, mas o meu hoje tá indo de ré. Eita, tá complicado, hein? Eu acho que ele ficou ainda no feriado, que eu passei os três dias indo pra praia, eu acho que ele ainda tá naquele clima lá. Ah, deve estar lá observando o mar, tomando água de coco. Viu? Tá, ele ficou tomando água de coco, veio só o corpo da Babi trabalhar. Foi bom o feriado? Foi bom, viu, Babi? Olha só, ontem foi um feriado inédito, né, que caiu na semana, no ano passado caiu no domingo, então ninguém sentiu. Mas esse ano o feriado caiu na segunda-feira, né, o dia da abolição à escravatura no Ceará, que foi o primeiro estado a libertar os seus escravos. E para comemorar, a Secretaria de Cultura do Estado inaugurou mais um ponto de cultura quilombola no município de Caucaia, na região metropolitana. Vamos lá acompanhar? Vamos lá. Soltou. Quilombolas são descendentes de escravos, pessoas que levam a cultura negra consigo. O nome veio a partir dos que fugiam e se escondiam dos quilombos. Desde o ano passado, o dia 25 de março foi escolhido para marcar a data da abolição oficial da escravatura no Ceará, primeiro estado brasileiro a libertar os escravos, conhecida também como o berço da liberdade no país. O Ceará é um estado que tem negado a existência do negro. Felizmente isso está a mudar. Acho que a presença forte da cultura negra nos carnavais, nas comunidades de remanescentes de quilombos, demonstraram que o Ceará é um estado que hoje está a mostrar a força da sua negritude, a sua afro-cearensidade. 3 pontos de cultura quilombola devem ser inaugurados no estado em breve. O primeiro, em Caucaia, foi feito no quilombo Capuã. O dia não poderia ser outro e a festa não poderia ser mais representativa, organizada por eles, contando a história e exibindo parte dessa cultura. O ponto de cultura tem esse objetivo, ele oferece à comunidade que já existe, certo? E o que faz é incentivar para que eles possam avançar no sentido de recuperar e fortalecer a memória dos seus antepassados e também para a juventude que vem, que muitas vezes não conhece a história do passado. Funcionando oficialmente, a Associação dos Remanescentes do Quilombos Caetanos em Capuã, Caucaia, promete ajudar e disseminar a cultura negra, não só para os que vivem por perto, mas no total, 38 comunidades quilombolas são reconhecidas pelo governo federal no Ceará. Nós vamos reativar, resgatar a nossa cultura existente há muito tempo, mas que está um pouquinho adormecida, porque a gente dividiu em 3 anos. Esse ano chega até o pastoril, né? A capoeira, que é o pastoril, e aí para o ano é que tem os outros. Vai ter Bumba Meu Boi, que tudo está adormecido essa cultura, né? E olha só, vamos falar agora de um assunto bastante polêmico. É que o Conselho Federal de Medicina enviou um documento para a Comissão de Reforma do Código Penal, pedindo a liberação do aborto nos casos de 12ª semana de gestação. E isso tem contrariado os profissionais da própria categoria. Vamos acompanhar? O posicionamento do Conselho Federal de Medicina não foi bem aceito por setores da sociedade civil organizada. Membros do grupo Movida se reuniram em frente ao Conselho Regional de Medicina do Ceará no último final de semana para protestar. Vida sim, aborto não. A gente não entende simplesmente por que esse período de 12 semanas, né? A gente tem posicionamentos médicos quanto a isso, que é um critério totalmente arbitrário, porque 11 semanas e 6 meses não seria vida, e 6 dias, perdão, 11 semanas e 6 dias não seria vida, e 12 semanas seria, né? Por quê? Qual o critério? O aborto no Brasil é crime. Só é aceito em casos de risco à gestante ou resultante de estupro. Membros do Movida consideram o aborto não é um direito da mulher e que o homem também deve ser responsabilizado. As pessoas ao redor da mulher, elas são fundamentais, né? Quando a mulher está nessa situação de desespero. E a classe médica, ao que parece, não concorda com o posicionamento do próprio Conselho. Eu recebi com muita tristeza, com preocupação. Eu sou totalmente contra o aborto, eu sou obstetra, luto para defender a vida. E acredito que todo médico tem esse pensamento. Se você fizer uma pesquisa na categoria médica, entre os quase 400 mil médicos, a grande maioria vai ser contra.
Né? Eu acho que o Conselho não era para ter tomado essa decisão. Era, pelo no mínimo, ter ouvido os médicos, a categoria médica, saber a opinião dos médicos. E vamos falar agora de política, viu? Saiu mais uma pesquisa de avaliação do governo Dilma Rousseff. Desta vez, pelo Instituto Datafolha. Foram ouvidos 2.653 eleitores brasileiros nos dias 20 e 21 de março. Vamos ver? A presidente teve seu governo avaliado como ótimo ou bom por 65% dos entrevistados. 27% do total avaliam sua gestão como regular e apenas 7% acreditam que tem sido ruim ou péssima. 1% dos entrevistados não sabia responder. A nota média dada a Dilma neste mês de março foi de 7,4. Em dezembro de 2012, quando o Datafolha fez a última pesquisa, essa nota era de 7,2%. E o assunto agora é emprego. Você já faltou ou se atrasou para chegar ao seu trabalho? Raramente alguém nunca passou por uma dessas situações. A gente mostra agora que a falta de pontualidade é vista com maus olhos por algumas empresas, ao mesmo tempo em que outras são mais tolerantes. Veja aí. Correria, sufoco no dia a dia, todo mundo passa por esses contratempos. Mas muitas vezes a rotina pesada e o trânsito não são fatores suficientes para justificar atrasos constantes ou faltas. O trabalhador ele é obrigado a ter assiduidade. Faz parte do contrato de trabalho está dentro do local da empresa para prestar o serviço no horário que foi determinado no contrato de trabalho. Algumas vezes parece mesmo que o relógio corre contra o tempo. Outras, adversidades acontecem. O fato é que de vez em quando as pessoas se atrasam mesmo. O trânsito de Fortaleza hoje está cada vez mais insuportável para poder a gente conseguir ter uma mobilidade para casa ou para o trabalho, né? Bom, tem que sair mais cedo de casa, né? Se eu saio 5, tem que sair 4, entendeu? Para não acontecer de chegar atrasado. Falta mais ônibus na linha, né? Muitos lotados ônibus, e a gente sai um pouco mais cedo. Por exemplo, eu chego aqui, tem que estar aqui 7 horas, então tem que sair de casa 4h30 para mim chegar aqui no horário certo. Para esta consultora em desenvolvimento humano, é bom ficar ligado. Chegar atrasado pode comprometer a imagem, é ponto negativo e pode colocar em risco a credibilidade do serviço oferecido. É importante que se chegue no horário, certo? Tanto no horário no início da manhã, no começo da tarde, isso é positivo para a imagem do profissional. Mas nem toda empresa fica assim tão de olho no cumprimento de horários. Algumas se preocupam mais com a produção, ou seja, se o resultado do trabalho é satisfatório. A gente precisa de pessoas que estão motivadas a fazer a empresa crescer, a gente precisa de pessoas que compram a ideia. E não dá para alguém comprar a ideia se ela se sente tolhida, se ela se sente assim, poxa, pressionada, se ela se sente de uma forma que ela não se sente à vontade. São 8 horas e 24 minutos. Vamos ficar mais informados? Vamos acompanhar as manchetes das capas dos principais jornais de circulação nacional. Olha só, o jornal O Povo aqui de Fortaleza. Fortaleza, consequência emocional. Histórias de quem lida com a violência. Já o destaque do jornal O Estado aqui de Fortaleza também. Preços do peixe devem subir até 47% esta semana. Já o destaque do jornal O Globo. Traficantes disparam tiros contra bases da UPP do Complexo do Alemão. Já o jornal Folha de São Paulo. Não se dirige um país só, diz Dilma em ato com Eduardo Campos. Já o destaque do Correio Brasiliense, Lei das Domésticas vai abrir embate judicial. E para finalizar com o valor econômico, liminares impõem perdas a bancos no consignado. E olha só, vamos falar agora da indústria do casamento, que tem gerado aí bons empregos. Para se ter uma ideia, são 8 mil empresas que cuidam de casamentos em todo o país. E a repórter Poliana Costa vai mostrar alguns casos de casais que se casaram agora recente e fizeram tudo planejado para realizar um grande sonho. Veja aí. Quando Alessandra e Moacir resolveram casar, eles já tinham juntado as escovas de dentes. Os biólogos moravam juntos e até já tinham um filho. Mesmo assim, resolveram oficializar a união em grande estilo no meio do ano passado. Apesar de estar sempre de morar juntos, já ter uma convivência muito íntima, mas a gente não perde esse encanto de estar reunindo todo mundo e mostrar
para todos assim, poxa, gente, que a nossa ideia aqui, oficialmente nós estamos juntos e gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento de felicidade, né? O casamento foi todo personalizado, começando pelo local escolhido, um zoológico em Fortaleza. A gente resolveu fazer lá para poder botar os dois elementos, tanto a questão ambiental, como também para mostrar aos nossos amigos um pouco do meu trabalho, um pouco desse espaço que ali existe. O mercado dos casamentos movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano, em 1 milhão de matrimônios. Para atender a toda essa demanda, quem trabalha no setor está sempre buscando novidades. Hoje, você tem que ter muita criatividade para sair do convencional e ficar diferente. São muitas pessoas casando, uma vai para o casamento da outra, então tem que ter sempre o diferencial. O número de casamentos no país cresceu 5% de 2010 para 2011, quando foram contabilizados mais de 1 milhão de casamentos. Vem crescendo bastante ao longo dos anos. É um mercado que aos pouquinhos, né, vem ganhando cada vez mais espaço. As noivas estão bem eufóricas, né, com as novidades do mundo casamenteiro, então tem se programado bastante. Estes são alguns dos produtos mais modernos que chegaram ao mercado. Os detalhes são preparados com até 1 ano de antecedência. Porta-guardanapos que viram pulseiras, fivelas e broches. Buquês para as casadas, feitos de lingeries perfumadas. E até um boneco Gogo Boy. Os noivos jogam a piriguete, mas aí a noiva não tinha o que jogar em resposta. Então a gente tem aqui o bonequinho, que é uma versão engraçada do Gogo Boy, que é aquele rapaz que faz striptease para agradar a mulherada. A única coisa que nunca sai de moda mesmo é o tradicional vestido branco. Euzeni é proprietária desta loja há 11 anos e sabe exatamente o que oferecer às clientes. Elas querem um vestido branco, né? Um vestido que tenha cauda, né? Querem um véu, uma tiara, pronto. E de acordo com o poder aquisitivo de cada uma delas, então a gente faz o pacote. O que todas querem é uma história digna de princesa, com muito romance e um felizes para sempre. Então, se você vai casar, aproveita aí as dicas da nossa artesã Maria Araújo, que tem um quadro às quintas-feiras no Matina, o Assim Que Se Faz, não é isso? Então, são 8 horas e 28 minutos, eu vou ficando por aqui, mas você fica acompanhando a nossa programação, que temos informações durante toda ela. Olha só, temos informações no News, às 9h57, às 11h57, e também logo mais às 18 horas no União Brasil, com Richel Martins, e muita informação além da notícia. Babi Moreira, cadê você? Tô aqui. Você viu aí as dicas da Babi para quem vai casar? As dicas da Marie. Da Marie. Babi é você, olha só. A Babi não tem dica para casamento, não. A Babi é cheia de dica para solteiro. Ah, é, Babi? Olha só. Eu tava vendo aqui matéria de casamento, né? Eu falei, por que não passa a matéria para solteiro, chá de casa nova de solteiro, cruzeiro de solteiro? Aí você dá as dicas, né, Babi? Aí eu dou todas as dicas, sei todos os pontos, sei tudo, como é que se vira, sei tudinho. A Marie dá as dicas para quem vai casar e a Babi para quem vai quer descasar. Ficar solteiro, né? Para quem tá solteiro ou quem tá descasando. Aí a Babizinha já entra com todas as dicas que eu tô ficando PhD. PhD, olha só a especialização da Babi Moreira. Não é, menino? Não posso nem abarco o caso, deixa pra lá, que senão... Sim, mas pois é, né, Miguel Anderson? Pois é, Babi, então até amanhã, hein? Pela sua participação, um beijo bem grande, tá? E daqui a pouco se encontramos no Nil, às 9h57, tá ok? Com certeza. Tchau. Beijo. Tá na hora das nossas dicas. Saúde e bem-estar Unimed Fortaleza e eu volto no próximo bloco. Bom dia! Hoje falaremos sobre os sintomas da candidíase. Coceira e sensação de ardência na vulva, corrimento vaginal branco, espesso e aderente, inflamação vulvar com vermelhidão e um outro sintoma é o desconforto durante a relação sexual. Durante o ato sexual, a mulher com candidíase transmite ao parceiro, que dificilmente desenvolve os sintomas. Eventualmente, o parceiro sexual aparece com pequenas manchas vermelhas no órgão genital, mas acaba se transformando num reservatório da doença. Devido a isso, o homem deverá fazer também o tratamento, para que ele não retransmita a doença para a mulher que já está curada. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até amanhã.
Tá na hora da nossa entrevista. Você assistiu no bloco anterior as dicas de saúde. Agora você vai para a entrevista com o médico do Saúde e Bem-Estar Unimed Fortaleza e eu volto daqui a pouquinho. Assiste a entrevista, viu? Principalmente você que é mulher, você tem que tomar muito cuidado nessa época. Fica aí a dica. Bom dia! No Saúde e Bem-Estar dessa semana, estamos falando sobre candidíase. E quem vai responder as nossas perguntas é o ginecologista e obstetra, Dr. Carlos Augusto de Castro. Dr. Carlos, o que é exatamente a candidíase? Candidíase é a infecção, dentre as muitas infecções que atingem o trato genital feminino e masculino. É importante ressaltar que também atinge ao homem, mas com a mulher, na mulher, ela tem uma exuberância maior, causada pelas cândidas, que vão desde a albicans, a mais comum, até a glabrata, a tropicalis e outras com menos frequência. E dessas todas, a mais frequente é a cândida albicans. E como alguém pega essa doença? A candidíase, ela tem uma peculiaridade. Das doenças sexualmente transmissíveis, ela é uma das que não é de exclusiva transmissão sexual. A candidíase ela pode ser transmitida tanto pelo ato sexual, como por outros meios, até meios externos, como sanitários e outras contaminações. Existem também, hoje em dia, a chamada contaminação endógena, ou seja, que a paciente se readquire, se reinfecta com a cândida. Ou seja, no trato genital, no trato gastrointestinal, a cândida ela habita de uma forma saprófita, ela não causa maiores danos quando em quantidades que não sejam patológicas. E isso causa, às vezes, na mulher, uma reinfecção, uma infecção chamada própria, dela para ela mesma, através do ânus, que é muito próximo da vagina. Quais são os principais sintomas da candidíase? A candidíase, também dentro das vulvovaginites, ela apresenta uma sintomatologia muito exuberante. Essa sintomatologia ela vai desde um corrimento branco, grumoso, até esverdeado, grumoso. O odor é ácido e, às vezes, com aspecto que a paciente refere em nosso consultório de leite talhado. E ela se identifica muito pelo intenso desconforto que ela causa à mulher. Ela causa fissuras na área genital e, com isso, extrema irritação, extrema prurido e ardor, confundindo muitas vezes as pacientes que chegam às nossas clínicas com infecção do trato urinário. Chegam elas referindo que estão com infecção urinária, que na realidade se reverte por uma candidíase, uma irritação, e quando a urina sai, devido ao trato genital estar maculado, ferido, irritado, a urina também concorre com essa irritação e causa desconforto e ardor. Dr. Carlos, e como é feito o tratamento da candidíase genital? Candidíase se trata-se hoje em dia, antigamente o tratamento ele era bem complicado porque existia apenas anistatinas. Hoje em dia você tem os tratamentos orais e desde a dose única até os tratamentos que se faz prolongado, no caso das candidíases recorrentes, e com cremes vaginais. Há de se dizer que é uma infecção de fácil tratamento, às vezes. Ela é muito comum, das vulvovaginites é uma das mais comuns, mas ela às vezes tem um tratamento um pouco mais prolongado e complicado. E requer sempre, isso aí eu acho de conduta, de boa conduta, tratar sempre o parceiro. E quem já fez o tratamento, quais são os cuidados que deve tomar para não readquirir a doença? Como eu te falei, a candidíase, a pessoa pode readquiri-la de maneiras diversas. Às vezes maltratada, como eu falei a você, o parceiro não trata. É muito importante nessa reinfecção o acompanhamento sistemático do profissional, do casal. Ele verificar com exames laboratoriais, comprovar com exames laboratoriais a cura da mulher e do homem,
dos parceiros sexuais, para que, diante dessa cura laboratorial, através de exames laboratoriais, você tenha a certeza da cura clínica. Aí sim, você dá alta ao paciente. Isso no caso das candidíases, em que a paciente volta com frequência ao consultório com a mesma sintomatologia. É bom lembrar que os anticoncepcionais, pacientes diabéticos, gestantes, são pacientes que têm propensão a adquirir com mais frequência e mais facilidade para adquirir a infecção. Os imunodeprimidos também. Esses pacientes requerem cuidados melhores, mas o principal cuidado é o profissional ir até o fim, exaustivamente, no tratamento até que se debere totalmente o micro-organismo que está causando essa doença. E o que acontece se a pessoa não procurar o tratamento para candidíase genital? É extremamente doloso, é muito sofrível para a paciente uma candidíase em que ela vem de muito tempo, porque ela causa, como eu disse no início dessa reportagem, um extremo desconforto. A paciente que está acometida de candidíase, quando ela há qualquer fator que contribua para o aumento dessa infecção, ela pode vir com uma sintomatologia muito exuberante, intenso prurido, intenso ardor, aquelas ranhuras que formam-se na vulva e na vagina, elas são mais abertas, estão mais suscetíveis a agentes exógenos, agentes externos, muito mais suscetível à própria urina da paciente, que vai escorrer na vulva, vai causar, além do edema que vai causar extremo desconforto. A candidíase, se debelada, se detectada, se tratada precocemente, com certeza a paciente não passará por esse dissabor de uma candidíase que ele esperou mais tempo e que com isso os sintomas foram se exacerbando, os sintomas foram aumentando e ela foi ficando com uma doença mais forte, a sintomatologia. Dr. Carlos, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de falar aos pacientes da TV União, a oportunidade que a Unimed nos dá de ter essa palavra, essa orientação às mulheres, às nossas pacientes, e estamos à disposição para uma outra ou qualquer entrevista a respeito do assunto. A entrevista do Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Até a próxima semana. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio do Matina o advogado André Santos, que vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre o mercado imobiliário. Você que pretende comprar um imóvel, você que tem imóvel que é herança de família, enfim, como lidar com todas essas situações, os trâmites legais de comprar um imóvel na planta, um imóvel pronto. Tem alguma vantagem você quitar o imóvel antes do tempo? Você consegue algum desconto? O que fazer com as dívidas do imóvel? Tudo isso no próximo bloco. E se você tiver alguma dúvida e quiser participar com a gente aqui na TV União, é só ligar 3486-1721. Tá aí o telefone na tela, 3486-1721. Então o mercado imobiliário está aquecido e eu tenho certeza que você aí em casa tem alguma dúvida. Você já pode ligar na hora do intervalo mesmo, que na volta do bloco eu já recebo a sua ligação e a gente vai discutir tudo isso, tá? Então segura que no próximo bloco tem dicas para você, tá na hora de você tirar suas dúvidas com o advogado André Santos. Eu volto já. Está na hora de você se informar sobre o mercado imobiliário daqui do Ceará. Olha só, ele está muito aquecido e você tem que tomar alguns cuidados mínimos na hora da compra de um imóvel, seja ele usado ou adquirido na planta. Então, para isso, eu recebo aqui no nosso estúdio o advogado Dr. André Santos, que é especialista em direito imobiliário. Bom dia. Bom dia, Babi. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Não fique tímido. Ele estava conversando comigo nos bastidores. Babi, eu sou tímida. Eu digo, como que você vai ser tímido com a Babi aqui, que fala um monte de coisa, né? Vamos descontrair, mas ó, fica tranquilo, doutor, que vai dar tudo certo. É a primeira vez na televisão, né? É.
Então tá estreando aqui com o pé direito com a Babi, viu? Seja bem-vindo ao mundo da televisão, seja bem-vindo ao Matina. Gente, não é fácil não, vocês que nunca participaram de um programa de televisão, ainda mais ao vivo, às vezes dá um certo nervoso, mas com a Babizinha tudo a gente desenrola. Você tem alguma dúvida? Você já pode começar a ligar, 3486-1721, 3486, tá aí o telefone, 1721. E eu já tenho logo a primeira pergunta para ele. Doutor, quais são os cuidados que o comprador de um imóvel ele deve ter para evitar problemas na aquisição? Que sabe que isso é uma coisa recorrente. E que tipo de cuidado a gente deve ter? Sim, Babi. O mercado imobiliário, ele passou por alguns momentos, há 12 a 15 anos atrás, momentos muito turbulentos. Eu acho que você deve se lembrar do que aconteceu nessa época, de muitas construtoras venderem imóveis na planta e não entregarem, não concluírem as obras, deixando uma quantidade grande de famílias num desespero, né? Muitas estavam realizando o sonho do primeiro imóvel e isso foi um fato que deixou o mercado consumidor em geral muito apreensivo. Inseguro. Né? Comprar. O que acontece? Muitas pessoas, por conta desse fato, passaram a ter muito receio em adquirir imóveis. Mas essa realidade mudou, né? O mercado imobiliário ele passou a ser mais regulado, ele passou a ser os órgãos de consumidor, de defesa do consumidor, como o PROCON, o Ministério Público, eles passaram a ter uma atuação mais eficaz, né, nessa área. E a própria informação também. Hoje em dia, se uma pessoa for lesada, em poucas horas essa informação já está nas redes sociais, e isso é muito importante também para o mercado. Mas com essa fiscalização mais intensa, né, a gente sabe que um imóvel na planta ele tem um prazo para ser entregue. A partir do momento que ele não cumpre, a construtora ela não cumpre esse prazo, começa a ter multa para ela? Sim, Babi. O que acontece? Hoje, o mercado, as construtoras estão respeitando bem mais o consumidor. Justamente por conta dessa atuação mais efetiva, né, dessa informação, as construtoras hoje em dia estão tendo uma postura mais de responsabilidade perante os consumidores. Mas eventualmente, principalmente por conta do mercado estar muito aquecido, ele propicia a possibilidade de haver abusos, né? E por conta desses abusos, há essa possibilidade de haver abuso e também de ocorrer lesões ao consumidor. Mas aí a construtora, de alguma forma, ela é penalizada, porque uma pessoa, quando ela compra um imóvel na planta, significa que ou ela mora na casa de algum parente ou ela paga aluguel. Então, querendo ou não, ela está ainda pagando uma dívida que ela não gostaria de pagar, porque ela já está pagando o imóvel. E Sim. O imóvel não vai receber. Então, se ele marcou para entregar em dezembro, deu junho, agosto, setembro ainda não entregou. Ou seja, então a pessoa continua tendo uma dívida que não era para ela ter. Aí a pessoa, ela tem algum ressarcimento? Existe alguma multa para a construtora a partir do cada dia de atraso vai aumentando a multa? Como é que funciona nesse sentido? Babi. A compra do imóvel, ela implica num contrato onde existem obrigações recíprocas. Obrigações por parte do comprador de pagar o valor, né, nos prazos estabelecidos, e uma obrigação também por parte da construtora de entregar o imóvel nas condições e no prazo estabelecido. Algumas construtoras, o que tem feito? Tem inserido nos contratos uma cláusula chamada de cláusula de tolerância. O que é? Ela diz o seguinte, ela diz, olha, esse imóvel vai ser entregue na data tal, porém eu tenho uma tolerância de, às vezes, 90 dias, às vezes até 6 meses para entregar. Esse tipo de cláusula ela tem sido considerada ilegal, né? Uma cláusula abusiva, a não ser em circunstâncias realmente muito excepcionais. Um caso realmente fortuito, um caso imprevisível. E o que acontece? Nessas situações, o comprador ele deve procurar o Poder Judiciário ou procurar a construtora, previamente, para buscar um ajuste com relação a esse descumprimento do contrato da construtora. Normalmente, esse ajuste ele é feito através de uma compensação material, pagamento de aluguel e, em muitos casos, também por uma indenização por danos morais. Até porque, quando o comprador ele compra um imóvel, ele faz planos, muitas vezes ele
estabelece uma data, às vezes ele planeja ter filhos, às vezes ele planeja casar e já ir morar no novo imóvel. E se isso não for cumprido, ele tem direito a ser indenizado materialmente e por danos morais também. Então, o cuidado mesmo que a gente deve ter é o quê? É olhar se é uma construtora idônea, que tipo de pesquisa que o consumidor deve fazer? Olha, há alguns cuidados mínimos que qualquer comprador de imóvel deve ter. Por exemplo, ele deve sempre verificar quem de fato é o proprietário do imóvel, quando não é uma incorporadora ou uma construtora. Quando a pessoa está comprando um imóvel direto, a pessoa deve verificar através de uma certidão da matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, Babi, é como se fosse a certidão de nascimento da pessoa. Lá consta quem é o proprietário atual, consta quem é o proprietário anterior, consta se há alguma constrição, alguma penhora, por exemplo, ou se há alguma cláusula de inalienabilidade, que muitas vezes a pessoa é proprietário, mas não pode vender o imóvel, né? A pessoa pode só usufruir do imóvel. E é na matrícula onde constam essas informações. Então é importante que o comprador, o primeiro passo, ele ir ao registro de imóveis da região e obter uma cópia da matrícula do imóvel e tomar outros cuidados com relação à situação financeira do vendedor. A situação financeira do vendedor, como, por exemplo, obter certidões de débitos tributários, certidões negativas, ter a certeza de que a pessoa não está sendo processada ou não está sofrendo execuções fiscais, por exemplo. Isso são alguns dos cuidados mínimos que a pessoa deve ter e sempre é bom contar com a orientação de um advogado. Ele vai poder... No mercado aquecido, o que acontece? O comprador ele tem o desejo de comprar logo, de satisfazer, até porque isso envolve muita emoção. Mas ele deve conter-se um pouco e sempre procurar um advogado ou pelo menos um consultor imobiliário que ele tenha absoluta confiança para fazer essas verificações. Ok, tem uma ligação. Alô? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Ireuda. Marineuza? Ireuda. Ireuda? Correto. Ah, tá falando de onde? Estou falando de Fortaleza. De que bairro? Do Conjunto João Paulo II. Olha, bom dia para todo mundo aí. Bom dia. Qual é a dúvida que a senhora tem? A minha dúvida é o seguinte, é porque eu comprei um terreno, aí no caso, todos que compraram junto comigo, o terreno ainda não foi desmembrado. E qual o risco que eu corro? Ela comprou um terreno com várias pessoas, ou seja, são vários donos do mesmo terreno, é isso? Correto, isso, exatamente. Pronto, e qual é o risco que ela corre, talvez de perder a sua parte, é isso? Correto. Tem ela comprou um terreno com várias pessoas, ela quer saber se tem alguma coisa que ela pode fazer para garantir que a parte dela é dela mesmo, sem perder. Babi, a gente teria que verificar se o que ela comprou foi um lote, foi parte de um loteamento, ou se foi um imóvel, um terreno inteiro, é um como terreno todo. Inteiro ou parte de um loteamento? Não, foi parte de um loteamento. Cada um comprou e fez sua casa, então está na mesma planta ainda, não foi desmembrado. Eu entendi. O que é que acontece? Todo loteamento, ele deve, para ser legalmente comercializado, ele deve ter um registro também, né? Normalmente, há um registro, se for uma incorporação também, deve haver um registro do memorial da incorporação, onde consta a especificação daqueles lotes individuais. Isso nem sempre acontece. Eventualmente, às vezes acontece da pessoa comprar um imóvel junto com outras pessoas e esse imóvel ainda não ser desmembrado, né? E nessas situações, a pessoa, se houver o lote, esse lote deve estar especificado, ele deve haver um registro do loteamento, a pessoa deve ir ao cartório de registro de imóveis da região, obter uma matrícula, talvez não haja ainda a matrícula do lote, especificamente, mas com certeza há uma matrícula do que nós chamamos de a matrícula mãe, que o que é a matrícula do terreno onde foi feito o loteamento, né? E o que a pessoa deve fazer? A pessoa pega o documento de compra desse lote, se ela tiver com lote, e solicita a verbação desse documento junto à matrícula mãe. Isso vai dar uma garantia de que ela não vai ter prejuízo e de que o lote não vai ser vendido mais de uma vez. Tirou a sua dúvida? Tirou.
Então já sabe como é que você vai proceder, né? Para ter a garantia de que você não vai perder. Com certeza. No caso, eu tenho que... Um cartório, aí pede pela matrícula mãe, não é? A matrícula do terreno. A matrícula do terreno, né? Que foi adquirido. Exatamente. E aí, a partir do momento que você adquirir essa matrícula do terreno que foi adquirida, aí só repete para ela como é que ela vai proceder? Ela vai solicitar... Porque no caso, eu tenho o documento de compra e venda, junto com a pessoa. Ela pode pegar esse documento de compra e venda e solicitar a verbação desse documento na matrícula do imóvel. Se por acaso não for um lote, ou não houver a especificação do lote, ela solicita o registro na matrícula mãe, que é a matrícula do terreno propriamente dito, do terreno como um todo. Ok? Mas eu preciso da pessoa que me vendeu? Não. Nesse momento, não. Ela vai precisar, no momento de fazer a escritura do imóvel, ou mesmo registrar na matrícula, a compra e venda. Não, porque eu já tenho ele repassou para mim. Então não precisa. Ela disse que já repassou para você o quê, Neuda? A parte de compra e venda. Entendeu? Então não precisa dele. Babi, só para que ela entenda, e também o telespectador, são 2 os documentos principais numa transação imobiliária. Aliás, são 3. Primeiro é uma escritura de compra e venda, que muitas vezes é um documento particular, né? E também há uma escritura de compra e venda. Essa escritura de compra e venda é que efetivamente já dá uma garantia maior ao comprador. Depois de feita essa escritura de compra e venda, que pode ser feita em qualquer cartório de registro de títulos e documentos, não necessariamente no cartório onde fica o registro do imóvel, pode ser feito em qualquer lugar. Feita essa escritura de compra e venda, ela leva essa escritura ao registro no cartório de registro de imóveis. E aí sim, ela passa a adquirir a propriedade do imóvel. Antes disso, ela tem uma expectativa. Ela tem uma mera expectativa. Viu como é que você vai proceder agora? Ok, obrigada. De nada. Um beijo bem grande para todo mundo aí, viu? Tudo de bom, obrigada. Eu tenho outra pergunta. O comprador, ele é obrigado a financiar o imóvel com a instituição financeira indicada pela construtora? Não, Babi. Essa é uma questão que muitas vezes surge porque o comprador, muitas vezes, a construtora, muitas vezes, na hora dela comercializar o imóvel, ela faz inserir no contrato, que não deixa de ser um contrato de adesão, o comprador tem muito pouca liberdade de alterar esse contrato, e ela faz inserir nesse contrato uma cláusula determinando que o comprador faça o financiamento com uma determinada entidade financeira. Essa cláusula é uma cláusula considerada abusiva, né? O que acontece? A pessoa não deve aceitar essa cláusula, a pessoa deve ter liberdade de contratar com o banco que quiser, até porque muitas vezes a pessoa consegue taxas eventualmente melhores, né? E a pessoa não deve aceitar esse tipo de coisa. Eventualmente, algumas construtoras elas cobram uma taxa para que a pessoa altere esse banco de financiamento, né? Ela cobra uma taxa que muitas vezes é um valor expressivo, às vezes R$ 2.500, R$ 3.000. Dá para não aceitar a instituição financeira que eles estão colocando no contrato? Exatamente. O comprador, isso é legal? Não, é uma condição abusiva, até porque, e como é que a gente faz, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, isso constitui uma venda casada. E a pessoa está lá para comprar um imóvel. O financiamento é uma circunstância, a pessoa não é obrigada nem mesmo a fazer. Então, a pessoa deve, se por acaso tiver pago, eventualmente uma taxa, ela tem o direito, pelo Código Civil, de receber em dobro o valor pago. A pessoa deve procurar a construtora e, eventualmente, até um juizado especial. Ligação. Alô? Alô, bom dia. Olha, pega no verde. Coisa de escola. Com quem que eu falo? Com Diana. Diana, qual é a sua dúvida, Diana? Pronto. É porque, assim, eu comprei uma casa na planta, já está com 3 anos e só agora ela saiu. Certo? Alô? Oi, pode falar. Pronto. E assim, o atravessador, ele primeiro pede o dinheiro adiantado, a gente pagou, né, uma taxa de R$500. Só que assim, toda vida que a gente liga, ele nunca tem uma resposta. Aí agora que ele conseguiu uma resposta, ele falou que foi aprovado parcialmente, não, a Caixa não liberou o valor total. E o meu marido, ele ganhou um valor de R$2.400, certo? E a Caixa,
E a casa, a gente comprou na planta por 76 mil, que foi muito barato na época, mas que, digamos que o valor que a Caixa avaliou daria para a gente não entrar mais com nada, porque a gente também já pagou mais de 7 mil pela chave, né? E aí, ele disse que a Caixa não aprovou total porque meu marido tem uma dívida de 3 meses que falta pagar de R$200 a Caixa. Aí ele queria que eu fizesse um decore, né, para poder liberar totalmente o valor para a gente para poder conseguir comprar a casa. Então eu queria saber, eu trabalho de carteira assinada e assinar agora recente. Eu preciso fazer esse decore? É melhor procurar o próprio gerente da Caixa, já que o meu marido conversou com ele, ele disse que estava tentando ajudar a gente, então assim, a gente se sentiu um pouco coagido, porque a gente está na mão dele. Ele disse, eu poderia ter devolvido para a construtora e ter deixado para lá, mas eu estou querendo ajudar. Então a gente sentiu como se ele estivesse fazendo favor. Na realidade, a gente pagou a ele para fazer esse serviço. Babi, nesse caso, eu recomendo que ela procure a própria entidade financeira diretamente. No caso, se for a Caixa Econômica, ela procure. É verdade que a maioria dos bancos, ela hoje em dia, ela tem intermediários, né? Ela tem alguns escritórios que são especializados a fazer essa ponte entre o consumidor, o comprador e a instituição financeira. Então, nesse caso, como ela não está tendo algum conflito com relação a esse intermediador, eu sugiro que ela procure a própria instituição financeira, no caso a Caixa, e procure esclarecer essa situação. Ela também não é obrigada a ter esse vínculo com o atravessador. Ela pode procurar. E o dinheiro que foi pago? Isso. E o dinheiro foi pago? Perdeu? No caso, se a pessoa estava agindo como um preposto da instituição financeira, o que é um representante da instituição financeira, ela é responsável também. Ela deve juntar a documentação que ela tem, esses recibos, e deve procurar a instituição financeira. E se por acaso não tiver uma solução, ela deve procurar um advogado e procurar receber no Poder Judiciário. E aí, esclareceu? São esse decore, porque eu procurei um contador, né, e o decore disse o seguinte, você não precisa fazer decore porque você assinou a carteira, né? E ele falou que não, que só vai constar daqui a 4 meses a minha carteira assinada. E o decore que ele queria que eu fizesse era de R$600. E aí, como é que fica? Olha, normalmente esses contratos exigem uma comprovação de renda. O decore, ele é um documento expedido por um contador, né? Quando a pessoa é, por exemplo, um profissional liberal, que às vezes não tem carteira assinada e precisa e tem renda, né? Ou é um autônomo e tem renda, mas que não tem aquela renda comprovada através de um contra-cheque ou da carteira de trabalho. Então, nesse caso, a pessoa obtém essa comprovação através dessa certidão do contador chamado decore. No caso, a pessoa normalmente tem um ou outro, né? Se a pessoa tiver outro comprovante de renda, a pessoa pode utilizá-lo. Mas também não vejo, porque ela pode também substituir pelo decore. Não há necessidade. O decore eu considero até às vezes a pessoa tem uma renda pela carteira assinada, mas às vezes tem uma outra renda de uma outra atividade qualquer. Às vezes é uma atividade que a pessoa faz em casa, né? Mas se nessa atividade a pessoa recolhe algum imposto ou então faz alguma contribuição, ela pode, com o contador, obter esse decore. E assim complementar a renda, às vezes uma renda mínima, para fazer o financiamento. Ok? Alô? A ligação caiu, não? Alô? Bom dia, obrigada. De nada. Espero, né, que o doutor tenha esclarecido as suas dúvidas, viu? Com certeza, obrigada. Bom dia para todo mundo aí. Olha, tá na hora do nosso intervalo. A gente volta no próximo bloco com mais direito imobiliário. Se você tem a sua dúvida, anota o telefone 3486-1721. 3486-1721 e daqui a pouquinho nós voltamos. De volta com Matina, com um assunto muito interessante, bastante ligações, que é o direito do cidadão, né? O direito imobiliário, o direito que você tem na hora de comprar um imóvel, né? E você quer participar? Liga pra gente, 3486-1721. 3486, tá aí, ó, 1721.
21. Eu estou recebendo aqui ao vivo no estúdio do Matina o advogado Dr. André Santos, especialista justamente nesse assunto, né? Direito imobiliário, que é um assunto que desperta bastante interesse nas pessoas, tanto é que a gente tem recebido bastante ligação hoje. E há uma pergunta bem recorrente, nem aquela história dos balões também. Quando a pessoa ela compra um imóvel e ela quita antes do prazo, ela tem direito a ter um desconto, né, sobre o valor do imóvel? Sim, Babi. O financiamento imobiliário, a exemplo da maioria dos outros financiamentos, como o financiamento de carro, ele implica no pagamento de juros. E esses juros já são calculados previamente de acordo com as quantidades de parcelas que a pessoa vai pagar. Então, se a pessoa antecipar essas parcelas, a pessoa tem direito a receber aquele valor a menos que ela vai pagar de juros. Né? Não é exatamente um desconto, mas assim um abatimento do valor por conta do valor dos juros, o valor de juros que será menor. Né? Muitas vezes isso nem compensa assim, tanto. Por quê? Porque o juro de financiamento imobiliário é um juro compensador. São juros que o governo estimula que haja esse tipo de... Não, são um dos menores juros do mercado, é o juro de financiamento imobiliário. Mas a satisfação do comprador de efetivamente ser dono daquele imóvel, às vezes compensa muito mais do que a pessoa deixar para pagar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. É uma satisfação muito grande para o comprador ele fazer essa quitação. Então, se ele quitar, ele vai ter uma redução no valor? Vai. Ele tem direito a ter um desconto. Tem ligação. Alô? Abatimento, aliás. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? É Cleiriane, aqui do bairro Centro. Oi, Cleiriane. Qual é a sua dúvida? Oi. Então, a minha dúvida é que eu financei... Não foi eu que financei, né? Eu comprei financiado pela Caixa Econômica há muitos anos atrás, mais ou menos uns 19, 18 anos atrás, 17, por aí. Aí foi o que aconteceu, ele passou só aquela procuração de compra e venda. Quando essa procuração prescreveu, foi no tempo que quando eu terminei de quitar o imóvel, eu não encontrei mais aquela pessoa, o mutuário da Caixa, né? Aí o que aconteceu, eu fui passar o imóvel, a Caixa Econômica liberou a hipoteca para mim, certo? Mas eu fui passar no cartório de registro, e ele falou que precisaria do mutuário vir assinar. Eu gostaria de saber o que eu faço. Eu vou ficar dependendo o resto da vida de esperar por esse rapaz. Se ele não aparecer mais, eu não consigo transferir a conta para mim? Pergunta, né? Sim, uma pergunta muito interessante, Babi. Até porque isso era muito comum acontecer antigamente. O que acontecia? A pessoa, antigamente, talvez uns 12 anos ou 15 anos antes, havia muito contratos chamados contratos de gaveta. Por quê? Porque a pessoa não fazia um financiamento com a Caixa, mas a pessoa não podia repassar aquele financiamento, aquele imóvel para outra pessoa, senão depois que quitar o imóvel. Aí o que a pessoa fazia? Fazia um contrato que era muito comum acontecer, um contrato de gaveta. E era um contrato que não poderia ser levado a registro ou ser feita a escritura de compra e venda. E isso aconteceu muito, isso até hoje acontece muito. O que é que a pessoa pode fazer? A pessoa deve procurar um advogado e promover uma ação de adjudicação compulsória, se a pessoa não encontrar efetivamente quem vendeu o imóvel. Por quê? Porque hoje ela tem a posse do imóvel. Pelo que eu entendi, ela já tem a posse desse imóvel há vários anos, se não me engano, 16 anos. 18 anos, né? 18 anos. Então, efetivamente, essa posse dela é muito tranquila. Então, ela deve promover uma ação, procurar um advogado. Se ela não encontrou a parte que vendeu o imóvel, ela deve promover uma ação de adjudicação compulsória ou então até mesmo uma ação de uso capião. Né? E assim ela obter o registro definitivo do imóvel. Alô? É isso, espero ter respondido. Alô? Oi, alô? Oi, entendeu? Entendi, mas assim, digamos, se no momento eu não morar no imóvel, eu posso promover essa ação de uso capião? Ela não o quê? Se ela não mora no imóvel, como é que ela vai entrar com uso capião? Ela pode. Pode? Porque muitas vezes a pessoa mesmo não morando no imóvel, mas não quer dizer que a pessoa não tem a posse. Né? Às vezes a pessoa aluga um imóvel, mas ela continua detendo a posse, porque a posse do locador não é uma posse definitiva, não é uma posse com ânimos da pessoa ter a propriedade daquele imóvel. A posse continua sendo dela, né? Então ela pode, nesse caso.
promover a ação de uso capião. Agora resolve, né? Eu tenho mais uma dúvida, assim. Digamos assim, onde é que eu devo procurar isso? Se não for procurar, deve ser na caixa, no cartório, como é que é? Como é que eu procedo? No cartório. Olha, ela deve primeiro procurar essa pessoa que fez essa transação com ela, essa compra e venda. Se por acaso ela não encontrou, ela tem que promover uma ação judicial. Ela aí deve advogado, procurar, né? Caixa e nem... Ela deve procurar, exatamente, não é nem a Caixa, ela deve procurar um advogado ou então a Defensoria Pública e promover essa ação competente. Né? Ela pode eventualmente ir na Caixa para obter informações com relação ao vendedor do imóvel. Né? É interessante que você faça isso. Mas a Caixa libera sem ela estar com um advogado? Olha, eu não sei te dizer, Babi, com absoluta certeza isso, mas eu acredito que essa questão dos contratos de gaveta, eles passaram a ser regulamentados por lei, de forma, porque havia muita gente que estava ficando lesada por conta disso. Então, hoje, a Caixa, isso é reconhecido legalmente, hoje há essa possibilidade. Então, se ela tiver algum documento comprobatório de que efetivamente ela adquiriu o imóvel, ela pode procurar a Caixa, pode procurar o departamento jurídico da Caixa e obter maiores informações se a Caixa pode fazer algo nesse sentido. Se não, ela deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública e promover a ação. Ok? Tá, joia. Obrigada. De nada. Tenha um bom dia, viu? Bom dia. Doutor, a pessoa quando ela compra um imóvel, as dívidas que tem sobre ele, né? Deve ser IPTU, né? Condomínio. O novo proprietário, ele é obrigado a ficar com essas dívidas? Sim, não é que o novo proprietário ele é obrigado a ficar. O que acontece? Essas dívidas referentes ao imóvel, principalmente dívidas de tributos, IPTU, ou mesmo qualquer outro tipo de tributo, contribuição de melhoria, ele acompanha sempre o imóvel. Isso aí é o que no direito se chama de obrigações próprio terreno. É muito conhecido isso aí, qualquer estudante de direito sabe. O que quer dizer isso? É que essas obrigações elas acompanham um imóvel. Né? Se por acaso a propriedade do imóvel for transferida, essas dívidas tributárias, dívidas de condomínio, ela acompanha o imóvel. Então a pessoa tem que ter bastante esse cuidado de, antes de adquirir o imóvel, obter as certidões. Hoje é fácil obter essas certidões online. Você entra no site da Procuradoria da Fazenda Nacional ou mesmo na Secretaria da Fazenda do Estado para verificar essas questões de IPTU. E também a pessoa deve procurar obter junto ao síndico do edifício, se for um condomínio, uma certidão de quitação de débitos condominiais. E assim a pessoa vai ficar tranquila de que vai poder comprar um imóvel e não ser surpreendida com outras dívidas. Bom, mais uma pergunta para a gente encerrar, que o nosso assunto hoje está tão bacana. Uma pessoa que possui um único imóvel, e esse imóvel ele é considerado bem de família, ele pode ser penhorado se o proprietário for fiador de um contrato de locação em que os aluguéis estão atrasados? Babi, esse assunto é um assunto interessante, porque o bem de família ele é feito para resguardar aquele que é proprietário de um único imóvel. É uma proteção, na verdade, existe para a família. Então, é uma proteção que, eventualmente, a pessoa contrair dívidas e, eventualmente, não puder pagá-las, aquele imóvel, pelo menos, onde ele reside com a sua família, vai estar resguardado. Porém, a própria lei que estatui o bem de família legal, ele traz algumas exceções. Né? Uma das exceções muito curiosa é a exceção de quando a pessoa é fiador num contrato de locação. E é curioso por quê? Porque o próprio locador, muitas vezes, ele tem o bem de família dele resguardado. Né? Se por acaso ele passar a dever e for executado, o credor vai poder executar e cobrar e, eventualmente, se valer desses bens que a pessoa tem, mas não o bem de família. Já o fiador, não. O fiador, daí a responsabilidade de quando a pessoa é fiador. Ele até mesmo, o bem de família, ele responde. Se por acaso ele for fiador, numa locação. Por quê? Porque essa é uma das exceções previstas na lei do bem de família. O bem de família é legal. Então, se você ser fiador no contrato de locação, é algo que você deve ter sempre com responsabilidade. Eu até costumo dizer o seguinte, que a gente deve ter sempre com a pretensão de, eventualmente, pagar.
É o que você espera, né? Bom, que não... Até mesmo o fiador. O que você espera, não, da pessoa que contratou o lugar, que pague, não o fiador, e né? O fiador também. Ele deve ter consciência de que eventualmente ele pode ter que pagar. Ai, meu Deus, Enfim, gostou do nosso assunto de hoje? Direito imobiliário, né? Muita participação. Gente, muito obrigada a cada um de vocês que ligaram, que participaram aqui do Matina. Obrigada pela sua companhia até agora. Amanhã, às 8 da manhã, estarei de volta ao vivo. Nós temos um encontro marcado, não se esqueça. Daqui a pouquinho tem Miguel Anderson com News. Tem ainda hoje Almir Gadelha com Top Mais, Anderson Marçal com seu Traduzidos, Ellen Salles com Clube Pop e muita coisa bacana, porque você só encontra isso aqui na TV União. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Babi. Foi um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo e você vai voltar aqui para falar mais sobre o direito imobiliário. Muito obrigado, será um prazer. Gente, ó, beijo, beijo, beijo. Até amanhã, às 8 da manhã, viu? Tô te esperando. Pra te mostrar como eu podia te fazer feliz. Eu consegui. Agora que eu te conquistei, você vai comer na minha mão. Vai ver o que é bom.